mil anos, né, por volta do ano 4 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. Interessante isso, né? Na região da Palestina. Aí eu peço licença para fazer uma correção. Por favor. Que muita gente fala, Jesus nasceu na região da Palestina. Não existia Palestina. Na verdade, nunca teve nenhum país chamado Palestina. Eu sei que o assunto é delicado, mas é bom fazer essa correção histórica. Palestina foi um nome que foi dado à região por Adriano no ano 132 a 135 depois de Cristo, onde ele, para zombar dos judeus, ele sufocou uma rebelião de Bar Kokhba, que era um judeu rebelde, tipo um Che Guevara, e quando ele suprimiu essa rebelião, ele expulsou os judeus dali e rebatizou a terra com o nome de Síria-Palestina. Por que Síria-Palestina? Porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma. Se você colocar um pontinho dentro ou tirar, vira P ou F. É igual farmácia, que hoje é escrito com F, no passado era com PH. Olha que interessante a junção das palavras, né? Então, na verdade, em latim, ele estava dizendo Síria Filistina, terra dos filisteus. Terra dos filisteus. É como se eu pegasse agora no futebol a arena... Como é que é o nome do pessoal lá do Corinthians, lá, do estádio deles? Neoquímica Arena. Hã? Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Seguindo aqui o patrocinador. Neoquímica Arena, mas tem um nome, né? Arena Corinthians. Arena Corinthians. E agora eu boto o nome de Arena Palmeiras. Eu tô fazendo isso para provocar mesmo. Causaria um conflito Arena Palmeiras. De guerra mesmo. Foi o que ele fez. Agora vai chamar a terra dos filisteus. Não tô falando que os palestinos são filisteus, tô falando como surgiu o nome. Então ele colocou o nome de Filistina, ou Palestina em latim, terra dos filisteus. Mas isso veio depois de Jesus. Então, na época de Jesus, Jesus nasceu na terra dos judeus, que estava sob administração romana. Desculpa ter... Mas quando a gente fala isso, só viu? para entender assim, quando a gente se refere hoje à região da Palestina, né, quando Jesus nasceu, fisicamente, Jesus nasceu no que hoje a gente chama de região da Palestina, ou não? Sim, se você considerar Belém, que faz parte da Cisjordânia ali, Palestina, nesse sentido sim. Ele nasceu no que hoje é Belém, só que mesmo a região da Palestina hoje está dentro do Estado de Israel. Perfeito. Dentro do Estado de Israel. Mas eu entendi a questão. É como dizer, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não chamava Brasil. Como é que ele descobriu o Brasil? Mas interessante. Caraca, ele acabou de ferrar minha mente. E aí, olha só... A escola é uma mentira, né? Nossa, velho. Eu sabia. Olha só que interessante. Cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus, tem uma pessoa chamada Isaías. Isso aí me pega muito, esse negócio aí. Mas te pega muito? Fala aí. Fale mais sobre isso. Porque, ó, muitas vezes, né, o Isaías ele é chamado como um profeta messiânico. Então, é isso mesmo. Né? Porque ele já havia escrito profecias que descreviam o nascimento de Jesus antes mesmo de Jesus nascer. Né? Então tem alguns trechos bíblicos aqui que eu vou compartilhar antes de jogar aqui para Rodrigo. Isaías 7,14 diz assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Tá? E aí, Miqueias também previu o seu nascimento, que seria em Belém, cidade atualmente localizada no território palestino da Cisjordânia, cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele diz assim, ó, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, ou seja, Jesus. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Né? Conta o que te aflige, Kaique. Cara, como isso... É que assim, é uma profecia que demorou muito tempo para se concretizar. Certo. Da onde que veio isso? Tipo, por que teve essa mensagem tão antes assim? Tá, eu vou pedir para o Rodrigo responder, só que antes eu quero trazer importância para uma coisa, né? Não sei quem já leu a Bíblia, mas quando você lê a Bíblia, cara, parece... Quer dizer, dá para você ler com óticas diferentes. Tá? Então imagina que você pega um livro e você abre ele e você não sabe, sei lá, ler português. Então você pode abrir o mesmo livro e não entender nada. Né? Ou você pode ler o livro e entender muita coisa. Se você coloca a chave correta na leitura
do que você está fazendo, parece que tudo faz sentido. Então, quando você descobre ou entende que Jesus vem depois aqui na Bíblia, parece que tem vários momentos da Bíblia que vão te preparando. É como se você lesse a Bíblia inteira te preparando para o que ia acontecer, que seria Jesus ali. Né? E uma dessas evidências são, obviamente, essas profecias que aparecem aqui, mas tem muitas outras que vão aparecer no Antigo Testamento. Né? Então, assim, Rodrigo, qual que é a importância, né, de a gente ter profecias? Né? Que é até uma coisa que eu vejo no dia a dia hoje e me questiono. Falo, poxa, vai acontecer tal coisa. Isso vai acontecer. Por que vem um profeta e me fala que vai acontecer, ao invés de simplesmente não me falar nada e esperar acontecer? Né? Porque eu sei que existe uma função, né, nisso tudo. Qual que é o sentido disso? Porque, só antes de responder, porque parece que quando teve essa profecia, ela claro, deu muito norte para muitas pessoas, mas causou mais a ira dos reis que eram atuais, que falaram assim, como assim vai nascer um cara que vai mandar em tudo? E eu? Entendeu? Parece que teve um... E até perde um pouco do... Assim, as pessoas ficam... Nasce alguém e fala, vai ser ele o Messias. Isso aconteceu. Aí não era. Não, agora vai ser ele. Não era. Vai ser ele. E aí nasce Jesus e fala, não é ele. Então fica aquela coisa, né? Sim. O sentido de Deus em dar a profecia não é necessariamente assim, para levar as pessoas a crerem. Eu digo que essas evidências... Aliás, o Tiago colocou isso bem no início, quando eu falei das evidências históricas de Jesus. Elas têm a sua função, têm o lado racional da fé, é importante, por isso que eu estou aqui, né? Agora, por outro lado, isso não pode jamais superar o lado do sentimento, o que eu sinto por ele, o que ele faz na minha vida, tá certo? É como uma relação matrimonial. O que faz você ficar com aquela pessoa e querer envelhecer com ela? O fato de você amá-la, ponto final. Agora, uma vez que você tem essa convicção, é importante que na relação tenha momentos de amor, de dedicação, de compreensão, de respeito, de valorização, de surpresa no aniversário, coisas dessa natureza, tá certo? Então, eu digo que as profecias, as evidências de Deus, são elementos que vão colocando a relação ainda mais segura. É quando você olha para a pessoa, já sabendo que você a ama e fala assim, eu me casaria com você de novo. Ou um pai olha para você, eu teria você de novo hoje, porque você está me dando muita alegria. Então, a profecia, as evidências bíblicas são esses elementos, como se Deus falasse assim, filho, eu vou te dar um GPS. Você vai sair de casa, mas eu vou te mostrar para onde você vai passar. E ele avisa por antecipação, é o Waze. A profecia é como se fosse o Waze de Deus. Eu vim agora de Engenheiro Coelho lá dirigindo, o Waze, carro parado à pista. Ele me avisa. Por que o Waze me avisa que o carro está parado ali na pista? Para saber que tem um risco para eu me acautelar. Imagina se o Waze falasse assim, não, deixa acontecer, eu aviso depois. Não tem sentido. Se eu sair da estrada, o Waze também me avisa, olha, você está no rumo errado. Agora você vai atrasar mais 20 minutos para chegar lá no PrimoCast, porque o caminho era esse. Ele já me apontou qual era o caminho e quanto tempo eu gastaria até lá. Isso é apenas para refletir. Com relação à profecia propriamente dita, toda a Bíblia foi escrita para chamar a atenção do mundo para a vinda do Messias. E a sua volta. Ele vai voltar. Isso é uma outra coisa importante. A biografia de Jesus não termina com a ressurreição. Ele deixou um hiato aí, a promessa que ele vai voltar. E 100% da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são para isso. É por isso que muita gente pergunta assim, por que a Bíblia não fala nada sobre os dinossauros? Por que a Bíblia não fala nada sobre a Índia, sobre a China? Por que a Bíblia não fala nada sobre o que estava acontecendo aqui na América? Foco. Questão de foco. Já que eu estou num universo que vocês falam muito de empresas, por que o especialista em laticínios não está imprimindo livro? É porque o foco dele é laticínios. Simples assim. Se eu entrar numa fábrica de laticínios, eu falo assim, mas cadê os livros? Cadê as impressoras aqui? O foco, o business dele é esse aqui. O business da Bíblia é mostrar Jesus, a vinda do Cristo e a sua volta. Por isso que conta a história do povo judeu e não conta a história de outros povos, é porque é dos judeus que viria Jesus. Por isso que conta o começo da igreja preparando para a volta dele, tá certo? E nesse aspecto, todos os profetas, mesmo que dessem profecias localizadas, olha, rei, você está errando por causa disso, 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 mas a maior profecia é, lembre-se, o Messias está por vir. Nesse sentido que Isaías, capítulo 7, fala que a virgem vai conceber e dar à luz a um menino. Só que aí tem um problema. Muita gente pensa que isso aqui é cristão que inventou. Por quê? Porque no original hebraico, Isaías fala o seguinte, eis que a virgem está, eis que a alma.
Alma, ao pé da letra em hebraico, não é bem virgem. É uma jovem em idade de casamento. A palavra virgem em hebraico seria betulá. Betulá. E aí tem uma tradução da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta, que traduziu alma, jovem, por partenos, virgem. Então a acusação que é feita é o seguinte: os autores do Novo Testamento se valeram da tradução grega de Isaías e cometeram um equívoco, achando que Isaías estava dizendo que a virgem ia conceber, quando ele falou que a jovem ia conceber. E esse erro passou pelo Novo Testamento. Entendeu? Eu tenho a resposta para isso, se vocês quiserem. Eu só levantei a lebre, porque alguém pode estar assistindo e falar assim, isso que ele está falando, mas não é verdade, Isaías, por que ele não contou a verdade? Na verdade, existem muitos hebraístas que dizem que a palavra alma, jovem em idade de casamento, e betulá são sinônimas. Tanto é que na versão aramaica de Isaías, a palavra alma é traduzida por betulá. Betulá, que é muito parecido com betulá. E uma jovem naquela época, em idade de casamento, era, até que se prova o contrário, uma menina virgem. Tá certo? Então não foi um erro de Mateus, aqui nem de Lucas. E por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Os judeus já esperavam que os grandes homens de Deus, para demarcar que eles tinham uma missão importante, eles tinham nascimentos fora do comum. Pode ir lá que todas as matriarcas do povo de Israel, a começar com Sara, Lia, Raquel, Rebeca, todas elas, quando deram à luz, ou eram de idade avançada, ou estéreis, não podia ter filho, ou seja, foram nascimentos miraculosos. Sim. E aquele que estava por vir tinha que ser um nascimento mais miraculoso ainda, sem a participação humana, sem a participação de José. Por isso que Jesus tinha que nascer de uma virgem, contradizendo todas as outras formas de nascimento que nós temos nesse mundo. Tem duas coisas que eu quero questionar e adicionar. Uma, daqui a pouco eu quero entrar, que é um pouco ainda sobre a função da profecia, né? A primeira é a seguinte, como Deus funciona. Assim, não que seja perfeitamente provável de a gente compreendê-lo, mas se Deus não fizer algumas coisas do jeito que ele faz, a gente não vai entender que foi Deus que fez. Né? Então, imagina o seguinte, né? A gente passa por uma situação impossível de ser resolvida. E aí acontece um milagre. A gente fala, Deus existe, por Deus, graças a Deus. Ou seja, Deus age assim. Se Deus ele evitasse com que você visse esse problema surgindo, você nem perceberia a atuação de Deus na sua vida. Né? Então, às vezes, você precisa passar por algumas coisas para que Deus haja, né? E você reconheça, né, o que aconteceu e o que foi feito por Deus, né, para a glória de Deus de alguma forma. Então é como se a gente pegasse as histórias bíblicas, né, e pegasse ali na hora do fogo e que não queimou o pé de ninguém. Cara, se não tivesse fogo, não teria um milagre, não foi Deus. Né? Aí tem lá os leões. Cara, se não tivesse leão, Deus não tinha agido ali. Né? Então, assim, em vários momentos da Bíblia, se não tivesse esse perigo, ou essa forma, esse risco, Deus não teria agido, porque não teria um milagre ali. Né? Então, acho que Deus funciona dessa forma também. Né? Ele cria situações, ele permite que algumas coisas aconteçam para que ele possa agir. Senão você nunca perceberia, né, a presença dessa forma, Deus agindo. Então, acho que isso é a primeira coisa interessante. A segunda coisa, aqui uma dúvida, tá? Uma reflexão. Eu fui para Israel algumas vezes, essa última vez a gente foi junto, inclusive, né, eu e o Kaique, e a gente estava discutindo sobre a mãe de Jesus ser virgem. Né? E aí a gente estava com um judeu muito sábio, né, que estava nos instruindo, né, e já foi para Israel 400 vezes, eu acho, sei lá quantas vezes, muito interessante. E aí uma das coisas que ele falou, sob o ponto de vista judaico da coisa, é que Maria, mãe de Jesus, ela era virgem e não era. Aí eu, como assim? Aí ele falou, é o seguinte, ela era virgem, só que não o tipo de virgem que você está imaginando. Porque o que você está imaginando é que uma mulher virgem é uma mulher que nunca teve relações. Para o judeu, não é isso. Eu falei, o que é uma mulher virgem para o judeu? Ele falou, uma mulher virgem para o judeu é uma mulher que nunca menstruou. Né? Que nunca menstruou. Eu falei, então se menstruar uma vez ela já não é virgem? Ele falou, não, tem que menstruar 2 vezes. Acho que é então, 3.
São 3 vezes? São 3 vezes, tem que provar 3 vezes que é um ciclo, a cada 28 dias ela sangrou. Então tudo bem, então assim, 3 vezes ela tem que menstruar. Então se ela menstruou uma vez, ela ainda é virgem, mas ela já pode engravidar. Se ela menstruou então 2 vezes, ela ainda é virgem, mas ela já pode engravidar, né? E aí quando ela menstrua 3 vezes, aí ela deixa de ser virgem, mesmo que ela não tenha tido relações sexuais, né? Então, essa pessoa muito sábia ali, né, com muito conhecimento, ela nos disse sobre essa possibilidade, de como muitos judeus enxergam o nascimento de Jesus, que não necessariamente Jesus nasceu de uma mulher que era virgem no nosso conceito de virgem, Entendi. mas sim no conceito judeu. E é claro que assim, tem muitas informações que a gente está colapsando nesse momento enquanto estudo, reflito e aprendo. Então eu jogo um pouco para você. Assim, como você enxerga? No que você... Olha, eu, com todo respeito ao judeu, Não, tenho claro, uma judaica que é uma discordância com muito respeito. Tá. Em primeiro lugar, existe um Assim, problema... eu não estou defendendo, não, eu só Claro, estou te jogando... você jogou a pergunta mesmo. Em primeiro lugar, existe um problema nisso aí. Porque muitos conceitos judaicos que eles colocam são conceitos que vêm da Idade Média. Um pouco antes da Idade Média, 250, quando começa o período ali da formação do Talmud. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O judaísmo hoje, ele está mais afastado do judaísmo escriturístico do que o cristianismo. E antes que alguns judeus amigos me batam por falar isso aqui, o que eu estou falando são professores da Universidade Hebraica que concluíram que não são cristãos. Tá certo? Lembra que eu falei do Adriano que expulsou os judeus e criou a Palestina? Nessa época, o revolucionário, eu já citei o nome dele aqui também, é um nome meio difícil, Bar Kokhba, ele se dizia Messias. E existia na época um grande rabino judeu famosérrimo, chamado Ravi Akiva. E o Akiva, ele estava com um problema muito sério na mão, porque muitos judeus estavam se tornando cristãos. Não judeus messiânicos, cristãos mesmo. Passando a aceitar que Jesus era o Messias. E ele tinha que fazer alguma coisa. E como o homem mais influente da época, ele fez 2 coisas. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Bar Kokhba era o Messias. Coisa que a gente sabe que não era. E segundo, ele juntou as fontes ali, isso influenciou demais o Talmud também, e começou a criar um tipo de judaísmo para refutar a pregação do apóstolo Paulo. E ao criar um tipo de judaísmo para refutar a pregação de Paulo, criou-se um judaísmo com regras que estavam se distanciando das escrituras. Isso foi ter até um pouco de correlação com o motivo de por que Jesus foi crucificado, né? Porque, pô, Jesus, se ele continuar fazendo milagres na cidade, a gente vai perder nosso poder. Exatamente. E o Akiva fez a mesma coisa. Tanto é que hoje tem muita coisa no judaísmo, não em todos. Quando falo judaísmo, tem várias linhas, tá? Sim, claro. É igual falar cristianismo. Tem o católico, tem o espírita, tem o protestante, o evangélico, o pentecostal, o que fala línguas, o que não fala línguas, o que batiza por imersão, por aspersão. Cristianismo é uma forma meio assim, generalizada. Então o judaísmo também é generalizado. Mas, de maneira geral, você tem linhas judaicas que acendem vela para anjo, que faz oração para morto, coisa que a Bíblia proíbe. Tem linhas judaicas que acreditam em horóscopo, e tudo isso não é bíblico, mas é judaico. Eu estou falando de judeus com paiote, com vestido de preto e tudo mais e tal, que não são princípios bíblicos. E nessa aí criou-se também algumas questões judaicas posteriores, principalmente Maimônides, Rashi e outros mais pós-Talmud aí, que a gente não pode afirmar que eram bíblicas. Eu vou dar uns 2 exemplos e aí eu vou direto na questão que você perguntou. Por exemplo, hoje o judeu verdadeiro é o filho de mãe judia. O filho de pai judeu não é judeu. O filho de mãe judia que é judeu. Sim. Mas será que essa... Isso mudou, né? Pois é. Antigamente era de pai, né? Exatamente. Depois de um certo momento da história. Exatamente. Até que ponto eu posso dizer que na época bíblica também era assim? Ou isso é uma questão medieval? As leis kashrut do judeu, que hoje, por exemplo, se uma faca toca na carne, não pode tocar num queijo. Porque no McDonald's kasher, você não vai ter o queijo. Essas leis kashrut são medievais. Será que o judeu da época de Moisés entendia
a comida caché como o judeu de hoje. Ora, Abraão, quando recebeu os anjos em casa, ele mandou servir carne e leite. Porque pode ir lá no Gênesis, ele mandou servir carne e coalhada na mesma refeição. Então, Abraão não tinha as leis kashrut. Então, você nota que muitas coisas são do judaísmo medieval que não tem nada a ver com a prática judaica do primeiro século. Então, nesse aspecto, quando ele fala a menina tem que menstruar 3 vezes para deixar... Isso é uma reflexão do judaísmo tardio. Não há nenhuma comprovação que no judaísmo bíblico era desse jeito. Esse é o primeiro ponto. E ainda que fosse, nós não podemos dizer que esse era o caso de Maria por um detalhe muito interessante. Pelo que ele falou, a menina, e isso é fato, a menina só pode se casar depois da 3ª menstruação. Que ela está pronta para casar. Tá certo? Tudo bem. Só que aqui começa dizendo o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Pelos critérios da época bíblica... Ela já deveria ter menstruado. Ela já tinha que ter menstruado as 3 vezes, senão ela não poderia estar se comprometida para casar com José. Ah, esse daí é interessante, esse ponto. Então. Você entendeu? Ela já tinha menstruado as 3 vezes. E se a gente tivesse refutado ele lá em relação a isso, o que será que viria de resposta? Eu não sei. Você está entendendo? Então, assim, ela já estava com as 3 menstruações feitas lá. Já estava pronta para casar com José. Maria poderia ter os seus 13 anos de idade, isso é verdade. Que era a média que as meninas casavam na época. Peraí, só tem um ponto também aqui. Você está, obviamente, inferindo, então, que eles, de fato, só tiveram relações depois do casamento. Claro. Mesmo porque... Então, assim, tudo bem, assim, eu só estou pensando num contraponto. Sim, claro. Porque, eventualmente... Poxa, não é uma certeza, né, também que isso pode ter acontecido. Não, é porque a Bíblia fala, e José não a conheceu, está aqui no próprio Evangelho de Mateus também, começa a dizer aqui, quando José recebe a Maria, diz o seguinte, é o verso, Mateus capítulo 1, verso 25. Porém, José não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Certo, e aí você então... Entendeu? E o casamento, ele tinha 2 fases na época. Porque, para nossa cultura, não existe o lance do dote. Mas eles tinham o dote. Até hoje, no Oriente Médio tem. No Egito, paga-se dote. Na Jordânia, em alguns países muçulmanos, paga-se dote. Como é que é essa questão do dote? O dote é uma maneira que eu tenho de indenizar o pai da minha noiva por tirar uma pérola de valor da casa dele. Então eu estou tirando, ele alimentou a menina, ele deu comida para ela, ele a criou, educou, agora eu vou lá e levo de graça. Então com o dote eu provo que eu tenho condição. Segundo, com o dote eu provo que eu consigo levantar dinheiro, porque o dote não pode ser da minha herança, nem do meu pai, tem que ser eu levantar o dinheiro. Terceiro, eu provo que eu gosto bastante da menina, porque eu estou disposto a pagar para casar com ela. Então a família se reúne, se fosse assim, nos tempos antigos, eu iria lá na casa do pai da Laura, minha esposa. Primeiro, a minha família faz o acerto com o meu futuro sogro. Eu quero $10.000 para você casar com a Laura. E você tem 1 ano para fazer 2 coisas. Nesse 1 ano, eu tenho a obrigação de fazer 2 coisas enquanto noivo da Laura. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que fazer uma casa, e eu tenho que levantar o dinheiro do dote que foi pedido por ela. Marketing digital. Marketing digital e acabou. Depois de um ano, eu vou com minha comitiva lá, receber a Laura, eu pago o dote, o pai dela faz o nosso casamento. A primeira relação sexual, a mulher às vezes mostrava o pano sujo da menstruação e o pai guardava como prova que ele me entregou virgem. E é só aí que eu ia ter a primeira relação sexual com ela, depois dessa segunda fase. Agora, olha que interessante, embora eu tenha usado aqui a palavra noivado, eu o fiz de maneira anacrônica. Mas não era bem um noivado, porque em termos jurídicos, eu já estou casado com ela desde o acerto do dote. Mas eu só tenho direito a ter relações sexuais com ela 1 ano depois, quando eu tiver construído a casa e levantado o montante que o sogro pediu. Só que nesse meio tempo, entre o acerto do dote e o pagamento do dote, qual que é o meu estado civil? Casado. E o dela também. Só que ela não pode ter relação sexual comigo. E se ela tiver relação sexual nesse meio tempo, eu posso pedir indenização e posso até pedir para apedrejá-la, porque ela é adúltera.
Aí tem um detalhezinho, sem querer demorar demais, mas eu queria deixar que isso aqui é um detalhe muito sutil do Evangelho. O Evangelho fala que quando José viu que ela estava grávida, essa gravidez de Maria aconteceu entre o acerto do dote e o pagamento. Por isso que ela não podia engravidar ali. Meu Deus. Ela estava com risco de ser Sim. apedrejada, rechaçada, rejeitada por ele. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, Mateus capítulo 1, versículo 20. José, filho de Davi, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando ele soube que ela estava grávida, ele se apiedou dela. Mas por que ele resolveu deixá-la, fugir? Por uma questão muito interessante. Quando se tem um adultério, ele só pode ser formalizado enquanto ato condenatório se houver o marido para denunciar. Sabe aquela questão de CSI, se não há corpo, não há crime? Uhum. Enquanto não encontrarem o corpo, pode ter todos os indícios, mas você pode falar de desaparecimento, juridicamente parece que é assim, né? Se não tiver cadáver, não teve crime. Se não tiver marido para denunciar, não teve adultério. Então, ele sai da jogada, porque ela aparecendo grávida sem ele, não tem como ela ser apedrejada por adultério, porque só ele poderia condená-la.